Reginaldo Fernandes da Silva. Meus pais, né? Eles são no caso, né? Que a gente usa aqui da zona rural. E aí, junto com meus avós, né? E aí, dos meus pais veio eu e meu irmão, né? Que aí com muita dificuldade a gente morava em um bairro aqui da cidade, na Vila Pedrosa, depois mudamos aqui para Bela Vista, tem mais de 20, 30 anos que a gente mora aqui no bairro Bela Vista. E aí eu comecei a estudar aqui na escola, entende? Meu irmão também. E aí participamos aqui da igreja Santa Luzia, onde a gente tem uma referência muito boa de comunidade, de vivência no bairro, de vivência em comunidade, em grupos de jovens, em pastorais. Aqui no bairro, ao lado da escola, aqui tem um galpão, que hoje é um estacionamento, é um lugar ali de estacionamento de ônibus, de carreta. Era um campo, então que chamava Atletiquim. O campo hoje é a Mercedinha e hoje tem um Mineirão. Era o campo que era o Lanzão. Então a gente tinha aqui na escola a quadra que geralmente se jogava o voleibol. Aí que eu sempre fui pequenininho, aí a gente ficava no voleibol, mas quando chegava nos campos, o moço era bom demais, porque a gente tinha uma galera boa. Aí tinha o Atletiquinho aqui ao lado, tinha o campo do Lanzão, mais ali à frente a gente tinha um espaço onde vinham os parques de diversão, aqui para perto da escola, e aqui no ambiente escolar a gente tinha os professores que incentivavam a gente muito na questão da prática, né, esportiva, e assim, brincar na rua com os colegas na minha época era a diversão da gente, né? Então em torno da escola, do bairro, a gente tinha muito também aqui no bairro a questão da gente juntar com os colegas e descer o morro com um pedaço de papelão para poder escorregar. Então, assim, como eu cheguei no bairro aqui, foi lá em torno de 87, 89, eu era bem novo, e a partir daí, né, a vivência aqui no bairro foi grandiosa. Então a gente tinha uma turma boa, a gente também na questão de igreja, né, que aí é a questão lá da igreja Santa Luzia, a gente com um grupo de jovens, a gente também brincava bastante, então sempre foi muito divertida essa questão dessa vivência, né, na comunidade. Eu comecei a trabalhar, né, na questão também em escola, eu comecei a trabalhar em escola, era escola particular, né, que eu era servidor, né, eu era, como diz na escola, né, eu faz tudo na escola, até que aí eu fui fazer a faculdade. Aí eu me formei em educação física. Quando eu me formei em educação física, eu sempre tive a vontade de falar assim, eu vou devolver para a comunidade uma parte do meu conhecimento. Porque ao mesmo tempo que eu fiz a faculdade, eu tive filho cedo, e aí foi aquela questão de ter filho, fazer faculdade e construir a casa. Aí fala assim, nossa, você conseguiu fazer isso tudo? Só não me pergunta como que foi. Deus conduziu. E aí até que eu consegui participar de um projeto social de futebol, que aí é o Amigos da Bola, que tem já 15 anos que eu estou nesse projeto Amigos da Bola, e de lá para cá a gente faz um atendimento com as crianças aos sábados, para a gente poder estar, no meu coração, é a questão de devolução daquilo que a gente recebe. Então eu tenho esse trabalho já há 15 anos, aí eu falo os filhos do coração, né? Eu tenho uma galera grande que hoje já é pai, já tem sua família, uma galera que já é formado. Estudei aqui na escola, a minha relação com a escola vem desde pequeno, então quando eu me formei em educação física, eu tive a oportunidade de trabalhar no fitness, mas eu falei não, eu vou para a área educacional, que é meu mundo, mexer com criança e adolescente. Então a primeira escola que eu trabalhei como professor de educação física foi aqui no Patrício.
Eu estudei aqui do primeiro ano ao oitavo. Aí eu falo com os meninos assim, aí eu falo assim, os meninos, não fica sabendo não, eu não era anjinho, mas eu estudei aqui, sabe? Sempre fui um aluno que gostava dos professores, os professores gostavam de mim, mas a gente sempre teve uma relação boa na escola. E quando eu vim trabalhar aqui foi uma emoção muito grande, que a escola que eu estudei a vida inteira, do primeiro ao oitavo, eu vim trabalhar. Eu nunca trabalhei em outra escola, a não ser aqui. Eu comecei a trabalhar como o designado, tinha feito o concurso quando eu fazia a faculdade, passei no concurso e tomei posse na escola. Aí quando eu formo e venho trabalhar na escola que eu estudei, eu falei assim, eu não saio daqui mais não. Foi, e ainda mais da forma que eu vim participar do edital. Falei assim, Deus, eu costumo usar a seguinte frase, Deus nunca erra. Eu fui para o edital no escola, às 2h30. Lá eu não peguei a aula porque faltava um documento. Eu subi na faculdade, que era no alto, peguei o documento e o edital aqui era 3 horas. Cheguei aqui 3 horas, entrei correndo. Opa, cheguei. Aí os meninos que estavam no edital, você conseguiu pegar o papel? Aqui, se eu peguei o papel, aqui é meu, vocês podem ir embora. Que agora tá certo e aqui é meu. Então, eu quando entrei aqui, que eu fui para ser professor daqui, eu falei assim, não, aqui é meu mundo e não saio mais não. E aí, quando eu entrei aqui, que eu peguei o edital, eu falei assim, não, aqui vai ser o resto que vai fazer a diferença, porque aqui é meu. É esse espírito que eu tenho aqui nessa escola. E quando eu entrei aqui, que os meninos começaram a me ver, tio Regis para lá, tio Regis para cá, e aí eu falei, é aqui que eu fico. Então, é uma história de quando eu era para aquilo que eu fui quando eu cheguei, e aqui hoje é uma coisa que deixa a gente feliz, famosa a referência, entende? Assim, tem, porque a gente, o público nosso, ele atende um espaço que eu vou dizer muito grande, sabe? Se a gente pegar a zona norte da cidade, como sendo uma escola hoje de ensino médio, que o ensino médio ensino médio na escola começou em 2015, eu acho, ou 14. Aí a escola referência para o ensino médio aqui na Zona Norte ficou sendo a gente e o São Sebastião. O São Sebastião atende o pessoal do alto lá do Indaiá, mais o pessoal de lá. Mas essa parte de cá, da Bela Vista, Betel, São Cristóvão, ficou para a escola. E o pessoal do outro lado da rodovia, a gente sempre se preocupa muito na questão do trânsito, né? Porque é um pessoal que vem lá das casinhas, né? Que a gente chama o bairro lá que a gente fala aqui, as casinhas, São Cristóvão. Então os pais, principalmente com os alunos pequenos, né? Sempre tá acompanhando. Os maiores, que é o turno agora matutino, a gente sempre orienta, né? É tanto que na escola a gente nunca permite que o aluno saia sozinho da escola. Sempre ele precisa estar acompanhado do adulto, desde que o pai ele tenha a condição de nos avisar quem está vindo buscar, ou o próprio pai vir buscar. Isso tem que estar registrado. Então a relação com a rodovia, né, seria essa questão de segurança, sabe? Essa segurança que a gente preocupa com os alunos ao sair e vir para a escola. O sentimento de agradecimento mesmo, sabe? De poder relatar isso aqui de uma forma que, às vezes, muitas pessoas não sabem, às vezes eu não me expresso direito, que talvez não sabe o porquê que eu faço. Um exemplo, os meninos me chamam de muito durão. Eu sou mesmo, gente, eu sou bravo. Nossa, Regi, a disciplina da escola é boa. Não, Regi é bravo. Mas eu acho que vocês já me acompanharam aí pelo recreio. Ô moço, eu resenho com esses meninos demais. A gente brinca demais, a gente sai na rua, a gente encontra no campo, encontra pelo supermercado, a gente brinca demais. Mas aqui na escola, a escola vai ter uma referência boa. Porque a escola é uma referência que eles vão levar para a vida deles. Quando eles estiverem em qualquer lugar, eu passei pelo Patrício. Não é que eles passaram por Regi.
Eles passaram pelo Patrício. Bom lembrar, vai ter a referência boa da escola. Eu tive uma formação boa, eu tive uma formação bacana no meu ensino médio. Entende? Então, é isso que eu tenho no coração dessa escola e levo para sempre essa escola no coração por conta disso, sabe? De todas as dificuldades, tudo aquilo que a gente passa, nem tudo são flores, né? Mas a gente sempre guarda no coração aquilo que é positivo. Eu não era aquele dito assim, o CDF, aquele que concentrava. Mas eu era um aluno do fundão e que preocupava em fazer. Era aquele regi que fazia, olhava para o lado, e agora? Aí então aquele regi que de vez em quando falava assim, hoje não é o dia. Igual eu conto para os meninos, eu falo assim, não fala que eu contei não, mas chegou um período que eu estudei à noite. Aí eu estudava com 2 tias. Aí uma tia, e toda sexta-feira minhas tias jogavam baralho com meu pai. Aí uma tia dava aula no primeiro horário e a outra tia dava aula no último. Eu só tinha um problema, eu tinha uma pelada para poder jogar no meio do horário. Aí a Red assistia a aula, eu não posso nem contar que os meninos não assistiam. Eu assistia o primeiro horário, jogava bola, voltava para a escola do jeito que não podia e assistia o último horário. Porque senão as tias iriam contar para o meu pai que eu não estava na escola. Então assim, era um regi que muitas das vezes aprontava como os alunos, mas também eu tinha uma amizade muito grande com os professores, sabe? Eu tinha uma relação muito boa com os professores, de amizade mesmo, sabe? Eu não era aquele aluno de responder, de brigar. E mesmo porque lá em casa também, minha mãe não brincava não, filho. Minha mãe hoje, ela tá no céu, virou estrelinha, mas ela sempre foi daquela presente de vir à escola, de perguntar, de ver como que era, e se tivesse errado, ela vinha aí daquele jeito, a gente tinha que comportar de qualquer jeito. Mas o regi de escola era um regi que se dedicava, mas também aprontava um pouquinho. E depois, né, na gestão da Adriana, teve a aposentadoria da colega, e aí a Adriana foi lá e me chamou para poder ser o vice-diretor do turno matutino. E aí eu assumi esse posto de vice-diretor, e que para mim é uma questão que eu gosto muito, sabe? De lidar com os meninos. De saber que daqui a alguns anos eu vou estar colocando esse pessoal no mundo para a gente ver algo de diferente. Então eu cuido deles, eu olho eles como se fossem os meus filhos, para eu chegar no futuro e falar assim, esse aqui passou pela escola, nós vimos crescer e vimos que teve os bons frutos. E assim como na escola, acontece no projeto social. De ter o orgulho de chegar no projeto social, eu estar ao lado do meu pai, chega um menino do futebol e fala assim, ô professor, abre o portão para entrar. Chega ao lado do meu pai, me entrega um convite de formatura, professor, meu convite de formatura. Chega a arrepiar toda vez que eu conto dele, porque é o Matheus Martins. Ele me entregou o convite, eu estava ao lado do meu pai e ele fala assim, eu só sou professor de educação física por causa de você. Você que me incentivou, você que me inspira. Então, eu tenho muito orgulho. Hoje eu tenho vários exemplos. Eu tenho um que hoje é treinador da Escolinha do Cruzeiro, aqui na cidade, em Valadares, também é referência, assim como outros que estão aí pela cidade, que eu tenho orgulho de falar desse projeto social por todo lugar que eu vou. Então, história minha com a cidade é essa e com a escola. Não, sim, porque assim, a escola a escola sempre foi muito dinâmica, sabe? Nunca foi uma rádio monótona. Uma rádio não, uma escola monótona. A gente tinha aqui o tempo integral, aqui na escola. Então, quando eu cheguei na escola,
existia o tempo integral. Tinha capoeira, tinha karatê, tinha atletismo, então foi uma escola sempre que foi muito movimentada. A gente tinha aqui por ano as gincanas, que a gente arrecadava 400 toneladas de alimento para distribuir para a comunidade. Então sempre foi uma escola muito movimentada, sabe? Então a gente nunca ficou naquela monotonia, só escola, que os meninos... Chegou uma época que a gente começou a realizar, não tem as feiras de ciências, a gente realizava uma feira de ciência a cada bimestre. Aí era de história, era de matemática, era de linguagens, e aí era uma feira de ciência, um trabalho grandioso, aberto para o público a cada bimestre. Então é uma escola que a gente fala assim, é uma escola viva. E quando chega dentro na dinâmica que os meninos vão proporcionando na mudança, né, no crescimento deles, a gente vai pensando que o tempo passa e vai mudando. Teve lá a gincana, aí depois teve a questão, né, vou voltar lá, o tempo integral, aí vem a questão da gincana, aí os meninos chegam e falam assim, uai, vamos mudar. Aí a diretora chega, ó, eu tenho a oportunidade de comprar um material, umas caixas de som, eu posso trazer. Onde nós vamos instalar? Vamos instalar aqui, porque a gente pode comunicar com os alunos. E até colocar a musiquinha para eles no recreio. Era simplesmente uma questão de comunicação. Então, pessoal, vamos embora fazer uma rádio? Que os meninos vão ser o protagonista. Aí nós fomos lá, trouxemos o Fantoni. Uma vez veio aqui para poder falar para os meninos sobre a questão da comunicação, né, para eles. E aí nós fizemos tipo uma formação com eles na questão da rádio escola. Aí no começo a gente tinha, né, que os meninos produziam um texto, né, fazia lá de uma forma em que eles tinham que dar os comunicados. Então era uma coisa formal, sabe? Bom dia, tal, mas aí eles foram modificando, aí hoje a rádio é uma questão de entretenimento, né, que é questão da música, da rádio escola. E aí a rádio hoje faz parte de um novo projeto que é o Recreio Interativo. E sempre assim, o aluno protagonista. Essa sempre é a ideia. Nunca é a ideia do professor ou alguém da direção ou adulto. É sempre a ideia de que pega o aluno, coloca ele em evidência e mostra para ele que ele é capaz. E ali eles acostumam e fazem. E aí eu costumo cobrar, eles falam assim, Regi é muito rígido, mas ao mesmo tempo que Regi é rígido, eu chego para eles e falo assim, a bola está com vocês. Eu pego a chave da informática, onde que fica a aparelhagem da rádio escola, toma, vai lá. Ah, mas e para ligar lá? Não, você mesmo pode ligar. Eu te ensinei aquele dia. Pode ligar lá, mas pode. Eu falo assim, ó, traz o microfone para mim. Porque eu tenho um microfone meu e tenho os dois da rádio que é pro karaokê. E aí na questão da rádio, que está dentro do projeto do Recreio Interativo, que aí eu simplesmente peguei os alunos que estavam com outras atividades no recreio, que eles jogavam num cantinho truco, um outro cantinho jogava Uno, no outro cantinho jogava xadrez, e aí do nada apareceu um com a bolinha de papel, colocou no totó. Aí eu comecei a olhar assim, falei assim, eu vou pensar um negócio diferente aqui para esses meninos. Aí eu falei assim, vou fazer um projeto, que vou dar o nome de projeto do Recreio Interativo. Esse Recreio Interativo, dei a ideia para eles, aí bum. Aí para cada atividade do Recreio Interativo a gente tem um aluno referência. Então a rádio, né, nessa questão desde quando chegou para aquilo que está hoje, a gente tem a experiência da rádio como uma diversão e um anúncio para eles, algo que diferente para a questão do ambiente escolar. Sempre quando tem a questão do Palmeiras. Moço, quando tem a questão do Palmeiras, que é a questão do seguinte, eu tenho muita questão, eles falam assim, Regi, no dia que for dar entrevista vai estar de verde. Se o Palmeiras perder pro Atlético,
o Cruzeiro, aí você pode ter certeza que lá na rádio eles vão brincar. E aí também a questão dos aniversários, que a gente também comemorava bastante. Chegou uma época que quando a gente tinha a questão dos aniversariantes, eu comecei a cantar parabéns. Aí chegou uma época que todo mundo que estava nesse pátio, sem saber quem era, cantava parabéns. Os meninos que estavam aqui, o aniversariante estava aqui na frente, perto do palco, quem estava lá no negócio estava cantando parabéns, sempre sem saber quem é. Mas aí depois eu precisei cessar a questão dos parabéns, porque lá fora, alguns, né, que sempre tem aquele que vem para poder, às vezes, com uma brincadeira, fazer com que a gente repense, aí começou a fazer um bullying, que é a questão de ovo e tal, aí eu dei uma cessada. Mas também essa parte é muito marcante na rádio por conta de trazer a alegria, né, de comemorar a questão do aniversário daquele do dia. De estudo aqui eu entrei com 7 anos, estou com 43, 35 anos. E aí vamos contar aí que nesse intervalo de 35 anos, primeiro, um intervalo de 10 a 11 anos eu fiquei fora por conta do ensino médio, que eu fiz 3 anos de ensino médio, fiquei um período fora, fiquei uns 10 anos fora da escola. Eu devo ter uns 25 anos de escola, de pertencimento ao ambiente, sabe? Então, sentimento de pertencimento, sabe? Se você falar, seu Reis, tira o Patrício da sua história. Se falar assim, tira o Patrício da sua história, vai... Eu costumo falar, né? Vai dar ruim. Por quê? Eu estudei, passei por aqui na questão de estudo, na época da Flor de Maio. Estudei com minhas tias, que eram professoras, não fazia ideia de que eu ia ser professor, eu não tinha ideia que eu ia ser professor, ainda mais igual eu falei na relação de aluno, com questão de estudo, com a questão da coisa, aí daí eu viro professor, volto, e aí quando eu volto, eu deixo a área fitness, que era um campo que na minha época estava em crescimento total, né? Eu falei assim, não, eu não vou para a área fitness, eu quero ir para a escola. Eu cheguei na escola, fui fazer um trabalho para a superintendência. Quando chegou na época da pandemia, eu fui chamado para trabalhar na superintendência, fiquei na superintendência por 1 ano e meio, 2 anos. Aí eu falei assim, gente, aqui não é meu lugar, eu vou voltar para a escola. Aí se a gente for olhar na questão de hierarquia, né? Escola, superintendência. Eu falei assim, não, aqui na superintendência não é meu lugar porque falta menino. Falta o contato, falta dinâmica, falta dinamismo. Então, aí se falar comigo assim, 60 anos da escola, o Regi, tira o Patrício da sua história. Não é tirar Regi da história do Patrício. É tirar o Patrício da minha história. Pode parecer que é só um charminho para poder... Não, não é não. É porque eu trato a escola com aquilo que eu vivi e vivo até hoje. Eu costumo dizer assim, que aquilo que Regi faz aqui pela escola e pelos alunos é para eu poder ver lá na frente, quando eu ver esses meninos em qualquer lugar, eu falar assim, eu participei da vida desse menino. Igual muitas das vezes tem um monte aí do ensino médio, por exemplo, que está aí no mercado de trabalho. Se eu estiver numa loja, se eu estiver no supermercado, que eles estiverem, você pode ter certeza, quem vai me atender são meus alunos. Eu estou no supermercado aqui, eu não passo em outro caixa, a não ser no caixa dos meus alunos. Eu vou na loja, quem vai me atender? Opa, vem cá, deixa eu ver como que eu vou ser atendido. Então, assim, Regi e Patrício não dá para poder separar as histórias, porque eu sempre tratei esse ambiente aqui dentro da minha vida. A gente estava na entrevista para ver se a gente iria participar. Quando eu fiquei, sabe, você quer participar? Quero. Eu tô assim, Gabi, será que vai ser a gente? Moço, eu fiquei feliz demais quando vi a notícia, Regi, vai ser a gente que vai participar do projeto. Gente, eu fiquei feliz demais. Cheguei lá em casa,
dando a notícia, parecia menino. Ó, deu bom, deu bom, deu bom. Nós vamos ser a escola que vai registrar a história. Imagina 60 anos da escola, a gente registrando e virar esse documentário, todo esse registro da história da escola. Nossa, vai ser top demais. E aqui pela escola passou minhas tias, com professoras, alunas, eu, minha filha, minha esposa, meu irmão. Então, as referências, então minha família toda passou, uma boa parte passou por aqui, então é bom demais. Muito obrigado, viu?